Ih, tá gravando. Senhores, bom dia! Tudo bem? Meu, que situação estranha. Situação estranha demais, situação estranha. Eu não acredito, mano, que eu tô em casa dando aula para vocês vestido com um roupão de dormir e no quarto, e tá todo mundo aqui no quarto junto comigo, mas na verdade não tem ninguém aqui no quarto junto comigo. Situação muito doida que a gente foi jogado. Fala aí, pessoal. Situação doida demais. Aí vou falar para você, viu? Olha, antes de qualquer coisa, embora esteja assim de pijama, coloquei um roupão porque tá meio friozinho, e aí parece que é assim, ai, olha, sei lá, pode parecer isso, né? Você pode achar, os professores do poliedro estão no bem bom, galera. Que bem bom que, mano. Mano, que doideira da bexiga. Doideira, 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 doideira. Eu não me lembro quando na minha vida que eu tive que ficar assim, correndo atrás de tantas coisas diferentes, de tantos elementos diferentes para conseguir dar uma aula. Não consigo lembrar quando. Então, é reunião toda hora com os coordenadores, e a gente pesquisa método de ensinar à distância, e que programa que a gente vai usar, e aprende a usar o programa, e faz PowerPoint, não é PowerPoint, faz lista e não é lista, e Google Forms, não sei o que lá. Pessoal, tá uma doideira do caramba aqui para nós. Então, não acha que é porque estou de roupão que está tudo tranquilo. Muito pelo contrário. Mano, suadeira. Suadeira, mas não sei, eu sei lá, pessoal, as coisas na vida não acontecem à toa, né? Então, eu tô olhando isso como um momento de oportunidade para mim, sabe? Na minha vida, assim, um momento de oportunidade de aprender coisas novas. E vamos aí, né? Vamos aí para aula. Deixa eu falar para você que não, na verdade, falei que estou sozinho no quarto, mas não estou sozinho no quarto. Adivinha quem é que está aqui comigo? Para quem eu vou dar aula? Pequena! Pequena está aqui, pequena. Você vai aparecer ou não? Não. Pequena falou que não vai aparecer. Pequena não vai aparecer. Não nessa aula. Na aula que vem. Pequena é tímida, pequena falou que não vai aparecer, mas vou explicar a matéria para a pequena, na verdade para todo mundo, né? Mas é difícil ficar falando com o celular, falando com a câmera, embora no canal da gente, né, já tenha isso já, da gente ficar falando com a câmera, mas é uma coisa estranha, então pequena vai me ajudar bastante, vai ajudar a gente bastante nessa aula. Então, pessoal, eu acho que é isso. Não sei se você está ligado nas coisas formais da aula, deixa eu falar para você como é que vai funcionar a nossa aula, o nosso encontro. Não é diferente do que tem sido os encontros provavelmente com os outros professores. Eu vou usar o PowerPoint, a gente vai ter aí por volta de 10, 20 minutos, talvez meia hora de teoria. Vou resolver alguns exercícios, né? Você vai estar vendo minha carinha ali e o PowerPoint. Vou resolver alguns exercícios e aí depois proponho que você resolva alguns exercícios. Vou dar um tempinho para você resolver, sei lá, 2, 3 minutos, 5 minutos, depende da dificuldade do exercício. Depois eu volto, resolvo o exercício com você. Próximo exercício, volto, resolvo o exercício com você até o final da aula de aproximadamente uma hora. Depois que acontecer isso, até o final da aula de aproximadamente uma hora, o que é que você tem que fazer? Você tem uma lista extra de exercício para você resolver. E não se esqueça que você tem que olhar lá na orientação de estudos, que lá tem tudo passo a passo para você conseguir resolver essa lista. E principalmente, não pode esquecer que a gente precisa fazer aquele negócio do Google Forms. Então tem lá na orientação de estudo, tem o link para essa aula, quando essas aulas forem gravadas, como é o caso dessa, tem o link para essa aula e tem principalmente o link para o Google Forms, que são 5 perguntinhas que você tem que responder. Tá beleza? Tem que fazer essas 5 perguntinhas. Robicinho, é 5 perguntinhas de arrancar o couro? Lógico que não, mano. É a respeito da aula, coisa que a gente viu na aula. E é o máximo da aula, coisa dificílima da aula. Não, da aula não. Se você viu a aula com calma, se você conseguiu fazer o exercício na aula e você vai conseguiu fazer a lista, alguns exercícios da lista, porque na lista, sim, tem alguns exercícios difíceis. Você vai para o Google Forms e consegue fazer todos os exercícios. Robicinho, errei um exercício, estou ferrado, estou ferrada? Não, claro que não, não está ferrada, não está ferrada. Meu, a gente está no momento que é um momento muito estranho da vida da gente, né? Então, o que a gente menos quer é ferrar você e nós não vamos ferrar vocês. Fiquem tranquilos, a gente está trabalhando pra caramba para deixar tudo muito redondo para vocês, tá bom? E uma coisinha antes da gente começar a aula formalmente. Pessoal, é assim, a gente tem, talvez, aparentemente, mais tempo do que a gente tinha antes livre, não é? Aparentemente. Como é uma aparência e a aparência mexe muito no cérebro da gente, eu estou assim. Eu me propus se por acaso eu tiver tempo livre mais do que tinha antigamente, eu usar esse tempo livre de maneira útil.
Entendeu? Então, estou colocando algumas atividades para mim que devem ser... vão acrescentar na minha vida, entendeu? É isso. Então, uma coisa é assim, estou procurando meditar todo dia. Fazer meditação todo dia, né? Às vezes eu tinha épocas que eu conseguia fazer mais, épocas que eu conseguia fazer menos, agora estou sendo mais rigoroso com isso, estou sendo mais disciplinado com isso. Outra coisa é estudar programação. Não sei se você sabe, o Poliedro tem vários projetos de fazer coisas diferentes com vocês. Quando a gente voltar, a gente vai desenvolver esses projetos e uma das ideias era de programação, de fazer jogos, e aí nas próximas aulas a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte, o que é que você está fazendo com seu aparente tempo livre? Entendeu? Essa é uma coisa. Outra coisa é assim, você todo dia tem que se perguntar, hoje eu fui uma pessoa disciplinada com as coisas que eu me propus a fazer? Porque a gente precisa ser disciplinado, porque como a gente está com aparentemente mais tempo livre, estamos com mais liberdade, mano, já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Então, você só vai ter liberdade e liberdade se você for um pouquinho mais disciplinado. E agora que a gente tem, aparentemente, tempo livre, temos que ser mais disciplinados, tá bom? Senão, vai tudo para as cucuias, beleza? Então, vamos começar, né, Pequena? Pode começar? Pode começar. Então, tá bom. Olha o que tem aqui em cima da mesa que Pequena arranjou, um negócio de luzinha para ficar mais claro. Pequena, acho que já tá acabando. Não serviu pra nada. Nem começamos a aula ainda, então vamos aí. Ó, já tá pagando um pouquinho, ó, já tá pagando. Vamos aí. Pessoal, eu vou aqui compartilhar a minha tela, né, do PowerPoint, para a gente começar a conversar a respeito do nosso assunto de hoje, assunto novo. Na verdade, o assunto não é novo para todas as salas, porque tiveram algumas salas com quem eu já falei, né? Então não é novo para todas as salas, mas depois de uma certa parte vai ser novo para todo mundo, tá bom? A introdução do assunto algumas salas já viram, mas não é tudo não teve uma sala que já viu tudo, tá bom? Então vamos começar. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Cadê? Aqui! PPT, PowerPoint, aí deixa eu aplicar. Aqui. Aí, cadê? Aí, telona branca com você. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos aí, ó. O que nós vamos conversar hoje a respeito de quantidade de calor latente, de mudanças de fase, tá bom? O que é isso, quantidade de calor latente, mudança de fase? Fala pra você, mano, mudar de fase, hein, Pequena? Mudar de fase é o quê? Mudar de sólido para líquido, mudar de líquido para gasoso e voltar, mudar de gasoso para líquido. Álcool e gel pode mudar de gasoso para sólido direto, pode. Ou mudar de líquido para sólido. Então, sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido. Ou então, sólido direto para gasoso e gasoso diretamente para sólido, tá bom? Mudança de fase é disso que a gente está conversando. Vamos aí, ó. Temos aqui, você está vendo aí na tela, uma pedrinha de gelo. Deixa eu escrever aqui uma pedrinha de gelo. Vamos supor que nós temos aqui, Pequena também está vendo na tela, uma pedrinha de gelo de menos 10 graus Celsius. Beleza? A pedrinha de gelo. Pergunto para você. Se nós pegarmos e colocarmos um pouquinho de calor nessa pedrinha de gelo a menos 10 graus Celsius, Pequeno, o que acontece com a pedrinha de gelo se nós colocarmos calor a menos 10 graus Celsius? Gelo de água, gelo. Derrete, Pequena deu a resposta, derrete. Não derrete, Pequena. É muito comum as pessoas falarem que derrete, mas não é. Porque a gente tem uma ideia que é assim, não é, pessoal? A gente pega uma pedrinha de gelo, coloca em cima da pia, aí daqui a pouco tá lá a aguinha, não é? Porque o gelo derreteu, não é assim? Mano, o gelo, a pedrinha de gelo, que está com 10 graus Celsius, se você pegar e colocar calor, a pedrinha de gelo não derrete imediatamente, Pequena. Sabe o que acontece? A pedrinha de gelo acontece isso, ela continua uma pedra de gelo até 0 graus Celsius. Ou seja, a água só vai derreter, a pedrinha de gelo, a água no seu estado sólido só vai derreter quando chegar no 0 graus Celsius. Então, a nossa resposta imediata, comum, é sempre assim. Tem uma pedrinha de gelo, qual é o calor? Acontece o quê? A pedrinha de gelo vai derreter. Não, não vai não. A pedra só vai derreter quando chegar em 0 graus Celsius. Então, quando você pega e coloca calor numa pedra de gelo, por incrível que pareça, é muito contrassenso, né, Pequeno? Por incrível que pareça, o que vai acontecer com a pedrinha é que ela vai ser aquecida, ela vai mudar a temperatura até chegar na temperatura de derretimento dela, de derretância dela, que é 0 graus Celsius, que a gente chama de temperatura de fusão. Pequeno, entendeu? Beleza. Aí, ó. Se nós pegarmos e colocarmos, agora temos uma pedrinha de gelo a 0 graus Celsius. Se nós pegarmos e colocarmos calor nessa pedrinha de gelo a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão, a temperatura de derreter, agora sim, Pequeno, o que é que acontece? Derrete, Pequena falou, derrete. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está aí, mano. Derrete vai virar aguinha. Essa aguinha vai estar a qual temperatura? Pequena, quer dar um chute? A qual temperatura? A 0 graus Celsius ou você acha que ela vai para mais de 0 graus Celsius?
Fala, pequena. Pequena tá com vergonha, porque ela tá assim, ah, meu Deus do céu, eu já vi essa matéria faz muito tempo, já não lembro direito como é que é. Pequena quer falar de direito, porque pequena é da área do direito, ela quer falar de direito. Vamos, pequena, falar de direito trabalhista. Silêncio! 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 Vai, pequeno, o que acontece? Se a gente pegar e colocar calor na pedrinha de gelo, aí ela derrete e vira água a quanto? Pequena danada. Pequena danada, vira água a 0 graus Celsius, sim. E aqui, ó, não sei, pequena, se você... Pequena que pequena lembrou da matéria, pequena danadona, lembrou da matéria do tempo, lembrou sim, do tempo de colégio. Que chutou? Que lembrou da matéria do tempo de colégio. Tem uma coisa muito estranha aqui, que é o seguinte, pessoal, vê se você consegue notar, ó. Mas é muito estranho, eu acho muito estranho. Ó, tem aqui então, água congelada, menos 10 graus Celsius, que a gente chama de gelo, tá aqui, ó. Aí ganhou calor, virou uma pedrinha de gelo a 0 graus Celsius. Colocamos calor, aí essa pedrinha de gelo derreteu, tudo bem, nada de estranho, mas aí olha o que aconteceu com a temperatura não mudou. Hein, pequena? Ou seja, nós estamos aqui diante de um corpo que ganhou calor e a temperatura não mudou. Professor, Robicinho, pode acontecer isso, um corpo ganhar calor e não mudar a temperatura? Sim, pode acontecer isso, um corpo ganhar calor e não mudar a temperatura, pode acontecer isso. E por que acontece isso? Quando é que acontece isso? Vou falar para você. Ah, e tá aqui, ó, para você ver que isso não é assim. Nunca mais vai mudar de temperatura. Coloquei aqui, se pegar e colocar calor na água que está a 0 graus Celsius, água líquida, não é mesmo? Aí o que vai acontecer? Coloca calor na água a 0 graus Celsius, vai aumentar a temperatura da água, sei lá, a água vai mudar até que temperatura? Vamos supor que está a pressão de 1 atm, a água vai até a temperatura de 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água, se colocar calor, aí o que é que vai acontecer? A água vai mudar de estado e a gente já sabe qual é a história, depois nós vamos ver com mais calma. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, por que acontece isso com a água? Por que acontece isso com a água? Porque o H2O é uma substância pura. H2O é uma substância pura. Substância pura, pequena. Lembra o que é substância pura? Lembra que a pequena está falando que não lembra o que é substância pura, está falando que não lembra o que é substância pura. Vou colocar aqui, ó. Substância pura tem duas características, ou melhor, uma característica que a gente pode falar de duas formas, ou que acontece em dois momentos diferentes. O que é? Substância pura. Substância pura tem temperatura de fusão que é constante e tem temperatura de ebulição que é constante. A temperatura de fusão de uma substância pura e a temperatura de ebulição de uma substância pura é constante. Temperatura de fusão, no caso da água, 0 graus Celsius. Está aqui, ó, temperatura de fusão. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Está aqui, eu estou falando que essas duas temperaturas, no caso da água, porque é uma substância pura, são temperaturas constantes. Isso quer dizer o quê? Deixa eu sair aqui do meio, porque estou um pouquinho no meio do balãozinho. Ou seja, substâncias puras ou mudam de temperatura ou mudam de fase. Aqui, ó, aqui do gelo, daqui para cá, menos 10 para 0. Está mudando de temperatura, não está? Por isso não derreteu, porque está mudando de temperatura, é substância pura, ou muda de temperatura ou muda de fase, está mudando de temperatura, não muda de fase. Aí agora aqui, ó, dessa parte aqui, ó, que eu estou aqui mostrando aqui, ó, daqui para cá, está mudando de fase. Mudou de temperatura? 0, 0. Não mudou de temperatura. Por quê? Porque é substância pura. Ou muda de temperatura ou muda de fase. Não faz os dois ao mesmo tempo. Está escrito aqui, ó. Nunca os dois ao mesmo tempo. Substância pura não muda de temperatura e de fase ao mesmo tempo. Ou faz um ou faz outro. Pequena, tá claro? Pequena, tá claro, mas eu deixei uma pergunta, não sei se você prestou atenção. A minha pergunta é, substância pura é o quê? Vou colocar aqui, ó. Mas você lembra o que é uma substância pura? Lembra nada. Lembra nada. Ó, tá aqui o desenhozinho de uma molécula. Vou perguntar para você. Essa molécula, que é uma molécula complicada, você acha que essa molécula é de uma substância pura ou não? Tempinho para você responder. Que nem programa de televisão. Você está em casa, tempinho para você responder. É uma substância pura ou não? Respostinha, não dá para saber. Robicinho, como assim não dá para saber? Mano, não dá para saber. Não sei se você prestou atenção, vou até escrever aqui, ó. Eu falei que isso daqui, ó, esse círculo aqui, ó, vai representar pra gente que isso é uma molécula. Deixa eu escrever aqui, uma molécula, belezeira? Com uma molécula apenas, não dá para eu saber se a substância é uma substância pura ou não. Mas, Robicinho, eu estou olhando aqui, ó, tem hidrogênio, tem oxigênio, isso aqui não é já não é mais uma substância pura. Não, isso não é pureza de uma substância. Já vou falar para você o que é uma substância pura. Para a gente saber
Quando uma substância é pura, não adianta eu olhar para uma molécula. Eu tenho que olhar para todas as moléculas da substância. Manjou não? E é assim, quando que uma substância é pura? Quando todas as moléculas são iguais entre si. A molécula é muito simples, a molécula é muito complicada. Isso não define substância pura. O que é que define? Se as moléculas são todas iguais entre si, mesmo que complicadas, mas todas iguaizinhas, a substância é pura. Se a molécula é simplesinha, mas tem ao lado dela uma outra molécula muito simplesinha, mas diferente dela, uma outra diferente, pronto, não é mais substância pura. Sabe como é que chama uma substância que não é substância pura? A gente nem chama de substância, a gente fala que é uma mistura, entendeu? Então, vai. Isso daqui, ó. Por que eu falei para você que não dá para saber se é uma substância pura ou uma mistura? É porque só tem uma molécula para a gente saber se é uma substância pura ou se é uma mistura. A gente tem que comparar moléculas. Aqui só tem uma, vou colocar mais uma. Vê aí, ó. Mais uma molécula. Isso aqui só é uma molécula. Pergunto para vocês. Isso aqui é só uma molécula. Agora uma molécula bem simples. Isso aqui, uma molécula apenas. Pergunto para você. Substância pura ou mistura? Isso, não dá para saber, caramba, porque só tem uma molécula. Para a gente saber se é substância pura ou se é molécula, ou se é mistura, tem que fazer o quê, pequena? Comparar uma molécula com as outras moléculas, beleza? Então agora você está pronto para saber o que é uma substância pura. Dá uma olhadinha, ó. Eu até escrevi aqui um lembretezinho que eu acho que é fácil. Essa não é a definição, é só um lembrete, tá bom? Estou colocando aqui, ó. Substância pura, todas as moléculas são iguais entre si, mesmo que complicada, mesmo que simples. Não é isso, não é a molécula ser complicada ou ser simples, é todas as moléculas serem iguais entre si. Vou colocar aqui agora, ó, dois materiaizinhos para você falar para mim se é substância pura ou se é mistura. Vai, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu usei o mesmo desenho, tá, pessoal? Eu usei o mesmo desenho, porque eu achei essa molécula uma gracinha, parece um cachorrinho. Não parece? Um poodle. Parece um poodle pequeno, não parece? Parece um poodlezinho. Tá aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Essa molécula é igual a essa molécula, que é igual a essa molécula, que é igual a essa molécula, que é igual a essa molécula. Ó, bichinho, não é igual, não. É igual sim, ó. Presta atenção. As moléculas estão aí só em posiçõezinha diferente, mas elas são iguaizinhas em sua composição. Então, isso daqui, sim, isso é uma substância pura. Vou colocar aqui, ó. Isso é uma substância pura. Pura. Pura demais. Aí, ó, isso é uma substância pura. Agora dá uma olhada nessa outra. Essa outra aqui, direita, aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma molécula que é a mesma que essa daqui, né? Uma molécula. Aí tem outra molécula diferente. Outra molécula que é igual àquela, mas diferente da primeira. E aí tem uma quarta molécula que é igual à primeira, mas diferente das outras duas. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma mistura. Pequena tá falando que é mistura. Será que vocês estão ouvindo voz de Pequena? Pequena, dá um grito aí pro pessoal acreditar que você tá aqui. O grito da Pequena. Então, isso é uma mistura. E aí, qual é o grande lance que tem que ficar dessa aula por enquanto? Por enquanto, assim, ó. Substância pura tem uma temperatura de fusão que é constante, não é mesmo? E uma temperatura de ebulição que é constante. E mistura, como é que fica? Mistura, ou as duas não são constantes, ou uma ou a outra não é constante, tudo bem? Mistura não consegue ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. Ou nenhuma das duas é constante, ou pelo menos uma das duas não é constante. Para nossa sorte, no ensino médio, nós só vamos estudar substâncias puras, como é o caso de várias que a gente vai ver, tá bom? Então vamos aí, nós vamos dar substância pura, então sempre na calorimetria. Ou a substância está mudando de temperatura ou mudando de fase. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos aí, ó. E a água? É uma substância pura ou é uma mistura? Você já consegue responder isso. A água é uma substância pura ou é uma mistura? A gente já consegue responder, porque lembra que o gelo coloca calor no gelo a menos 10 graus Celsius, ele derrete, Pequena, ou muda de temperatura? Muda de temperatura. Pequena, você tá tímida? Oh, meu Deus, Pequena tá tímida, tá com medo de responder. Pedra a menos 10 graus Celsius, você pega e coloca calor, ela muda de temperatura, não muda de estado. Não é mesmo? Aí uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, você coloca calor, ela muda de estado, não é assim? Muda de fase. Então, é uma substância pura, né? Na verdade, sabe que é uma substância pura? Porque isso acontece também na ebulição, entendeu? Mas vamos aí. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, a água, quando a gente fala água, assim, livremente, água, ela é uma substância pura ou não? Quando fala H2O, vamos conversar. Tá aqui, ó. Água comum, água potável. Quero que você dê uma olhadinha no desenhozinho, quero que você dê uma olhada aqui, ó. Como é que a gente sabe se a substância é pura? Pelo desenhozinho. A gente pode fazer assim. Tá vendo que tem aqui, ó,
essa moléculazinha, que é o H2O, né? Que os professores de química gostam de brincar quando estão no ensino fundamental, até no ensino médio, que é a molécula níquel. Tá aqui, ó, isso é um H2O, H2O, H2O. Opa, olha aqui essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui, ó. Não é de H2O. Olha essa daqui, ó, também não é de H2O. Olha aqui, ó, várias moléculas que não são de H2O. Na verdade, eu fiz esse desenhozinho para representar isso daqui, ó, só para representação, tá, pessoal? Isso aqui são os sais minerais que comumente tem na água comum, água potável, água que a gente bebe. Então, a água comum, a água do filtro, a água mineral que a gente compra, né? Essa água é, na verdade, uma substância pura? Não, ela não é uma substância pura porque ela tem sais minerais. Não vai ficar pensando que sais minerais são impurezas, que são ruins pelo corpo. Muito pelo contrário, é importante a gente beber essa água desse jeito, quando ela é potável, quando ela é bem tratada, tudo bonitinho, porque tem sais minerais que são importantes pra gente, sabia, pequeno? Aí, tem outro desenho aqui do lado, ó, água destilada. Essa água destilada, eu vou até colocar umas aspas aqui, ó, porque a gente chama de água destilada, ela passa por um processo de destilação, e aí, às vezes a gente pega e fala assim, aí todos os sais minerais são retirados através da destilação. Na verdade, não. A gente não consegue retirar tudo, mas vamos considerar que na água destilada, assim, a gente tira todos os sais minerais, todo aquilo que a gente chama de impureza, né? E aí, como é que fica essa água? Agora, se eu der uma olhada nessas moléculas, ó, as moléculas são todas iguais entre si, então isso daqui é o H2O, é a água, substância pura. Isso aqui é H2O. E é isso daqui, quando a gente estiver falando de água, a gente vai estar falando da água no seu formato puro. Todas as moléculas são iguaizinhas entre si. Essa água aqui tem temperatura de fusão muito bem definida, a temperatura de fusão 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição 100 graus Celsius na pressão de 1 atm, beleza? Então vamos aí. Agora que já falei para você o que é substância pura, voltamos para nossa aula lá com o gelinho. Vamos lá. Então tá aqui. Ó. Pega o gelo, ele está a menos 10 graus Celsius, H2O, substância pura, coloca o calor, o que acontece? Esquenta para 0 graus Celsius. É estranho, né? Falar que o gelo esquenta, né? O gelo muda a sua temperatura até 0 graus Celsius. Aí, ó, coloca o calor aqui de novo, lembra 0 graus Celsius, a temperatura de fusão da água. Aí o que vai acontecer? Vai virar água derretida, vai virar água na sua fase líquida a 0 graus Celsius. A água é uma substância pura, ou muda de temperatura, ou muda de fase. Nesse caso, está mudando de fase. Coloca o calor de novo aqui, ó. Coloca o calor de novo. O que acontece? Essa água vai, no máximo, subir na sua fase líquida até 100 graus Celsius. Estamos falando de pressão de 1 atm, está aqui 100 graus Celsius. Coloca o calor de novo, está aqui, ó. Coloca o calor de novo, está em 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, substância pura. O que vai acontecer? Vai mudar de temperatura? Não, só vai mudar de fase. Olha lá, virou vapor, uma nuvenzinha muito bonitinha, tá vendo, pequeno? Essa nuvenzinha representa vapor de água, tá aqui, ó. Vapor de água a qual temperatura? A temperatura de 100 graus Celsius, tá aqui, ó, 100 graus Celsius. E aí, se eu colocar calor de novo, aí, esse vaporzinho, fumacinha de água, pode ter água a mais de 100 graus Celsius? Pode ter água no estado de vapor a mais de 100 graus Celsius, sei lá, vou colocar aqui que essa água é, sei lá, mano, 159 graus Celsius, beleza? Aí eu quero que você perceba o seguinte, oh, nossa, muito sério isso, pessoal, classe, muito sério, ó, concorda que esse calor mudou a temperatura? E esse calor aqui, o efeito dele, esse calor mudou a temperatura. Isso daqui que eu estou mostrando com o apontador aqui. Ó. Mudou a temperatura e esse calor mudou a fase da água. Esse calor que eu coloquei aqui, ó, esquentou a água, esse calor mudou a fase da água. Por causa disso, nós vamos dar nome diferente para esse calor. Vou chamar esse calor aqui, ó, que muda a temperatura de QS. E vou chamar esse calor aqui, ó, que quando está causando mudança de fase, vou chamar de QL. Vou chamar de QL, já vou falar para você o que é esse QL, o que é esse QS. Vamos aí. O que é QS? Quantidade de calor sensível. E o que é esse QL? Quantidade de calor latente. E esse daqui, ó, quantidade de calor latente, é o assunto da nossa aula. Entendeu? Então tá aqui, ó, QL, quantidade de calor latente. Por quê? Porque esse calor fez a água mudar de fase. Agora aqui, ó, esse calor aqui, ó, quando colocou esse calor foi de 0 para 100, ou seja, é calor S, é calor sensível que muda a temperatura da água. Esse daqui, ó, coloquei aqui, ó, calor, foi de 100 para 100. Ué, de 100 para 100, não mudou a temperatura, mudou o quê? Mudou o estado físico. Esse daqui é QL,
calor latente. E esse daqui, ó, coloquei no vaporzinho de água, mudou de 100 para 159, coloquei uma temperatura qualquer. Esse aqui é QS. Olha, nota o seguinte, esse QS, quantidade de calor sensível, você já conhece. A gente já estudou na sala de aula presencialmente, que é esse daqui, ó. A quantidade de calor sensível é, vou chamar assim, ó, QS é igual. O QS é o M vezes C vezes delta T. Que é quem matou o campanha atropelado. Né? Ou, então a gente já conhece. A gente vai só... O que a gente vai fazer agora é chamar esse calor... Eita, pessoal, tá difícil aqui, né? Nós vamos chamar esse calor de calor... E vamos chamar esse calor de calor sensível, só isso. O calor do campanha, calor sensível. Então tá aqui, ó. M... Nossa, tá difícil isso, hein? Olha. Tá ruim quando escreve assim no PowerPoint pequeno, aí ele abre uma janelinha. Não sei por quê. Opa, deixa eu apagar aqui porque fiquei pensando que ele abre uma janelinha e eu coloquei de novo a mesma fórmula. Aê. É porque tinha uma fórmula alternativa. Você lembra como é que era a fórmula alternativa? A fórmula alternativa era... Tá aqui. A fórmula alternativa era Czão vezes delta T. Esses dois são calor sensível. E quantidade de calor latente, como é que é? Quantidade de calor latente, que é o assunto da aula da gente, vamos ver daqui a pouco. Antes, deixa eu lembrar uma coisinha que eu acho que você já viu em química. Pequena, vou tirar isso. Pequena, agora esquentou, porque a gente fica falando, né? Aí esquentou mesmo. Esquentou. Ó, pessoal, tô de pijama. Eu durmo com esse pijama, né, pequena? Um pijama bem fresquinho. Pequena, muito obrigado. Espera, pequena, porque vai derrubar. Pessoal, ó, tem álcool em gel, ó. Então, vou jogar para pequena. Pronto, aí. Esse quantidade de calor latente que era, a gente vai ver depois. Antes, deixa eu lembrar você uma coisa que você já viu, que chama curva de aquecimento. Você lembra? Lembra como é que é a curva de aquecimento? Lembra, pequena? Lembra não, né, pequena? Curva de aquecimento. Pequena falou que lembra. Lembra não? Não lembra? Não lembra. Pequena falou que não lembra de curva de aquecimento. Ó, antes de falar de curva de aquecimento, deixa eu lembrar uma coisinha com você, que são esses nomezinhos aqui. Você lembra quando passa da fase sólida para a fase líquida? Lembra como é que chama? Já falamos algumas vezes, vamos só registrar aqui, que chama fusão. Quando passa do líquido para o vapor, chama vaporização. Tá aí, ó, fusão, passando do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, vaporização. Tem a volta. Como é que é a volta? Quando passa do líquido para o sólido, solidificação. Quando passa do vapor para o líquido, liquefação. Simples, né? Eu acho que o único que talvez a gente tenha uma coisinha é fusão. Fusão, às vezes, as pessoas se confundem. Fusão, não esquece, fusão é passar do sólido para o líquido. Os outros meio, na palavrinha fala, né? Vaporização, virar vapor, liquefação do vapor para o líquido, né? E solidificação do líquido para o sólido de volta. Tem um que eu não coloquei aqui, porque eu achei que ia ficar muito carregado, que é a sublimação, que é passar direto do sólido para o vapor. E tem a ressublimação, que alguns autores chamam, outros chamam de sublimação mesmo, outros chamam de sublimação inversa, que é passar direto do vapor para o sólido, acontece também, tá bom? Agora, vou falar com você a respeito disso. Eu vou colocar um gráficozinho aqui. Olha, dá uma olhadinha que o gráfico aqui é de temperatura nesse eixo. Aqui é quantidade de calor no outro eixo, beleza? Esse gráficozinho, você lembra como é que é o nome? Chama curva de aquecimento que eu vou fazer. Então, vamos aí, ó. Nas temperaturas, eu vou marcar as temperaturas desse desenhozinho que tá aí, ó. Menos 10, veja aí, menos 10, 0, 100 e 159 é a última temperatura. Quando a gente pega no gelo que está a menos 10 e a gente coloca calor, o que acontece? O gelo que estava menos 10 virou uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, não é? Tá aí, ó. Esse risquinho que está aqui, ó, esse gráfico, esse desenho representa o aumento de temperatura da pedrinha de gelo indo de menos 10 até 0, tudo bem? Se eu pegar e colocar calor, tá aí, ó, essa retinha laranjinha representa a mudança de estado. Queria que você notasse que aqui, ó, fica um patamar. Esse patamar representa o quê? Em 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo a 0 graus Celsius. Quando o gelo vira água, a água mudando de fase, tá aqui, ó, nós temos aqui, ó, essa pedrinha de gelo tá ganhando calor em 0 graus Celsius, não aumenta a temperatura porque é substância pura, ou muda de temperatura ou muda de fase. Nesse caso aqui só está mudando de fase, por isso que fica esse patamar, porque está só mudando de fase, ganhando calor, não muda a temperatura. Se depois, ao final, quando toda a pedrinha de gelo derreteu, se eu continuar colocando calor, aí sim, vai aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura até quanto? Aumenta a temperatura até 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição da água, não é assim?
Tá aí, ó, a temperatura de ebulição da água. Se eu continuar colocando o calor, um novo patamar tá aqui, ó, 100 para 100 graus Celsius, um novo patamar. Essa água vai ganhando, essa água líquida, vai ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, até virar totalmente vapor. Depois que vira totalmente vapor, se você continuar colocando calor, aí sim, pode virar vapor a 159 no nosso exemplo ou mais, tá bom? Tô colocando aqui as retinhas, ó, só pra gente ter uma referência, tá? Então, tá aqui a temperatura de ebulição da água, tá aqui, muito importante para nós, a temperatura de fusão da água. E esse 159, coloquei lá só para você ver que a temperatura subiu de 100 para 159 quando vapor. Beleza? Vamos lá. Olha só, nossa conversa vai ser especificamente a respeito de fusão, solidificação, vaporização ou liquefação, não é? Gostaria que você pensasse no seguinte, sabe essa fórmula aqui? Vou anotar ela aqui, ó, como um rascunho, tá? Aqui, ó, Q é igual QS, né? Agora calor sensível é igual MC, delta T ou Czão delta T. Mano, você tá vendo que aqui, ó, tem um delta T? Velho, esse delta T é variação de temperatura. Pergunto para você, aqui é uma pedrinha de gelo a 0 graus Celsius. Aqui, ó, é água líquida a 0 graus Celsius. Quanto que é o delta T daqui para cá? O delta T daqui para cá é 0. Ou seja, se eu for calcular o calor que entra aqui, ó, o calor fornecido aqui, ó, com QS vai dar 0. Mas foi fornecido calor para a pedra derreter. O mesmo acontece aqui, ó. Aqui é água a 100 graus Celsius. Não é mesmo? Temperatura de ebulição. Coloca o calor, o que acontece? A substância pura vai mudar de fase e vai virar vapor a 100 graus Celsius. Eu pergunto para você, qual que é a mudança de temperatura, qual que é o delta T para isso daqui? Ó? O delta T é 0, então esse calor vai ficar 0. É por causa disso que nós precisamos de uma outra fórmula, uma outra forma pequena para calcular, ao invés de quem matou o campanha atropelado, MC delta T, ao invés de calcular com MC delta T, a gente vai calcular com outra fórmula que é Q é igual a ml. E agora tem um Lzinho aqui, ó, tem esse Lzinho aqui, ó, para falar que é quantidade de calor latente. Já comentamos no outro slide quantidade de calor latente. O que é esse QL? Quantidade de calor latente. É esse daqui, ó. E é esse daqui, ó. Belezeira? O que é esse M? Esse M você sabe, velho conhecido nosso, é massa. E o que é esse L? Mano, esse L é o calor específico latente. Vou conversar com você. Esse L, ele lembra, ó, lembrando, esse L lembra o Czinho. Lembra o Czinho? Esse Czinho era C do quê? Era C de chatice. O que era essa chatice? Esse Czinho era chatice. Era a quantidade de calor para você colocar em 1 grama ou em uma unidade de massa para mudar a temperatura em 1 grau Celsius. Ou em uma unidade de temperatura, não é assim? Então esse cara aqui, ó, era a quantidade de calor para 1 grama subir 1 grau Celsius para descer 1 grau Celsius, para variar 1 grau Celsius. Esse L é parecido com isso. Lembra que esse Czinho depende do tipo de material? Esse L também depende do tipo de material. Quem substitui o C? Tem o Czinho na fórmula, agora é L. Ao invés de Czinho, vai ser L. Pergunto para você, por que não tem delta T? Não tem delta T, hein, pequena? Não tem delta T porque ou muda de temperatura ou muda de fase. Estamos falando de mudança de fase, então não tem delta T, não tem porquê, tem delta T na fórmula. Aí, ó, esse calor específico latente é uma constante que cada material, cada substância pura tem duas, né? Uma para fusão, outra para vaporização, e isso daqui depende do tipo de material, caracteriza o material, e você não precisa decorar nenhum deles, embora eu vou colocar 2 valores aqui que cai bastante, você não precisa decorar nenhum, porque é uma constante do material, tá bom? Ó, o calor específico latente tem um apelidinho, a gente chama comumente ele de calor latente. Professor, não vou confundir calor latente com esse QL. Não, esse QL, quantidade de calor latente nas nossas provas. Quando estiver falando de calor latente, é o L, aquele que está no lugar do Czinho. É a constante que determina no material, tá bom? Você lembra... Nossa, mano! Você precisa lembrar. Precisa lembrar pelo amor de Deus. Se você não lembrar disso nessa hora, ficarei extremamente triste. Na verdade, não vou ficar extremamente triste, porque eu não vou saber se você está lembrando ou não. Então, vou fazer de conta que você está lembrando, tá bom? Assim, você lembra quem é aqui, ó, no MC delta T, quem é que manda nas unidades do exercício? Quem manda nas unidades do exercício geralmente é o Czinho. Adivinha quem é que manda nas unidades do exercício quando a gente está falando de calor, quantidade de calor latente? Isso, quem manda é o L. O L que manda nas unidades, manjou? Então, por isso, eu vou primeiro colocar as unidades possíveis de L para depois colocar dos outros, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, L
pode ser em cal, pode ser em cal, e caramba, pode ser em cal por grama ou pode ser, por exemplo, em joule por quilograma, em cal por grama ou joule por quilograma. Beleza? Aí, olhando nessa primeira unidade aqui, ó, você acha que a unidade de massa tem que ser o quê? Se eu olhar para essa unidade. Claro, grama, tem que ser em grama, não é mesmo? Ou, olhando para cá, unidade de massa o quê? Quilograma. Nota, pessoal, que eu estou colocando essas duas unidades, olhando para cá, porque quem manda é a constante, é o L. E o calor, a quantidade de calor latente, olhando para cá. Cal, tá aqui, ó. Cal. Pequena, tá muito ruim para escrever. Eu acho que tem que escrever rápido. Pessoal, é mó estranho, porque os outros professores todos, nós estamos aprendendo a mexer com essas coisas, né? Então, eu não sabia que era tão ruim para escrever, e escrevi tanto. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que eu estou escrevendo, pessoal, com calma, para a letra não ficar tão feinha. Aí, se escrever com calma, quando faz a bolinha, aí eu acho que o PowerPoint entende que é para abrir essa janelinha. Não sei. Muito estranho, não? Ou... Aí, ó, se escrever mais rápido, ele não... O que é aqui, ó? Joule. Robicinho, só essas duas, né? Não, pode ter composição desses. Mas aí tem no exercício, sei lá, poderia ser quilocaloria por quilograma. Poderia ser. Poderia ser quilojoule por grama. Mas aí você olha aqui no calor específico latente, no calor latente define dos outros dois, tá bom? Belezeira? Aí, ó, vamos fazer assim, deixa eu apagar aqui. Só para você ter uma ideia, como é que é exercício disso? Assim, o nível 0 do exercício. Né? Depois vamos fazer outros exercícios. Nível 0 do exercício, sei lá. Vamos falar que essa pedrinha de gelo aqui, ó. Essa pedrinha de gelo é, por exemplo, uma pedrinha de 100 gramas. Tudo bem? Eu quero saber qual que é a quantidade de calor que eu coloco aqui para que essa pedrinha de gelo de 100 gramas vire uma pocinha de água de 100 gramas mais a 0 graus Celsius, ou seja, que ela mude de fase. Como eu vou fazer? Agora é mudança de fase e vou fazer assim, né? Ó, Q é igual a M vezes L. Qual L? Pois é, esse L é o L de fusão. Esse L é um L de fusão. Deixa eu comentar com você. Quando a gente está falando de H2O, não precisa decorar isso. Isso tem no exercício, quando necessário. Tem aqui, ó. O L de fusão é 80, é experimental isso. 80 cal por grama. A gente chama LF. O que é LF? L de fusão. Aí aqui, ó, o L de vaporização é 540 cal por grama. Beleza? Então, isso aqui seria dado no exercício, tá bom? Agora, às vezes acontece isso. Ó, o cara fala para mim quanto que é o L de fusão e ele pede uma solidificação. Aí tem que tirar calor, né? Congelar água. Uma solidificação. Aí ele fala para mim o L de fusão. Não fala o L de solidificação. Quanto que vale o L de solidificação? Mano, o L de solidificação é o L de solidificação. Vou colocar aqui, ó. O L de solidificação é o contrário, é o menos L de fusão. Só para água, professor? Não! Para todas as substâncias puras que você encontrar no seu exercício vai ser assim. Então o cara pega e fala assim para mim: o L de fusão da água 80 cal por grama. De fusão, para derreter. Para congelar, menos 80, entendeu? É menos 80, pessoal, porque quando tira calor tem que ficar negativo, o calor é isso. Aí aqui, ó, vou colocar aqui também, mas você já super entendeu. Vou colocar aqui, ó, o L de vaporização é o contrário. Não vou colocar assim não, vou colocar no mesmo padrão que estava lá. Peraí, deixa eu apagar aqui, para ficar no mesmo padrão que está lá. Aí, assim. Quero falar com você a respeito do L de liquefação. O L de liquefação é o L de vaporização com esse sinalzinho de menos. Então, aqui é 540, o de liquefação da água, menos 540. O L de fusão da água é 80, então o L de solidificação da água é menos 80. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Tenho aqui uma pedrinha de gelo de 100 gramas. Coloquei 100 gramas, eu peguei e chutei aqui 100 gramas, só para você calcular uma primeira vez comigo. Vamos aí, ó. Quanto que é o calor para derreter essa pedrinha? Vou fazer 100 vezes 80, não é mesmo? Aí, ó. Esse calor, o calor que a pedrinha, 100 gramas de gelo, precisa ganhar para virar água líquida, se já tiver 0 graus Celsius, vai ser
80, 2, 8 mil cal. Beleza? E se fosse aqui 100 gramas de água e eu quero vaporizar, mano, bem parecido o exercício, tá aí, ó. Vai ficar M vezes, agora é L de vaporização, não é assim? Então, essa quantidade de calor vai ser 100, que é a massa que eu coloquei ali no começo, ó. 100 vezes 540. O que é esse 540? O L de vaporização. Esse QL vai ficar 540 com 2 zerinhos, 54 mil cal. É nóisão? E se fosse para liquefação, ficaria menos. E aqui, ó, se fosse solidificação, o mesmo valor, 8 mil, só que negativo, menos 8 mil, porque está perdendo. Pessoal, é só isso. Não é nóisão? Vamos fazer exercício. Fazer exercício. Vamos lá, vamos fazer assim. Eu vou fazer dois exercícios, e aí vai ter exercício para você, se der tempo, eu vou deixar um exercício aqui para você fazer, e se não der tempo, espera um pouquinho, se não der tempo, aí você pega e faz exercício em casa. Mano, os exercícios da lista extra que vão estar no HD virtual, já estão no HD virtual, na verdade. Mano, tem tudo resolvido passo a passo, pessoal. Gente, a gente está trabalhando para você não perder matéria de jeito nenhum, para não cair a qualidade, entendeu? Então, tem tudo resolvido passo a passo, tá bom? Então, tá aqui. Vamos lá, vamos resolver esse exercício. Não vou dar tempinho agora para você resolver, porque eu vou fazer 2 exemplos, depois, se der tempo, aí a gente começa a fazer exercício nós aqui. Vamos aí, ó. Oh, meu Deus, Pequena vai buscar comida para mim. Pessoal, a gente tá cozinhando junto. Eu e Pequena, a gente não cozinhava, a gente comprava comida sempre, mas como a gente está dentro de casa e a gente não sai para nada, saímos para fazer uma compra, e aí agora já faz uma semana que a gente está dentro de casa, a gente aprendeu a cozinhar mais ou menos, estamos fazendo pizza, aí agora a Pequena foi lá com toda a bondade do mundo, porque a Pequena é muito bondosa, pegar um lanchezinho para mim, porque me deu fome. Vamos aí, ó. Então, vamos lendo o exercício, vamos aí. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância, opa, deixa eu sair aqui do meio, Não consegui. De uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius no estado sólido. 200 gramas de estado sólido. Em função da quantidade de calor que esta recebe. Então, espera aí. O cara já pegou e falou para mim a massa aqui. A massa é... Cadê a massa? Massa. Deixa eu colocar aqui. A massa é 200 gramas, né? E tá no estado sólido. Se eu der uma olhadinha no gráfico aqui, pessoal, vê se tá tudo bem isso, ó. Aqui é sólido, não é mesmo? Aí aqui, ó, mudou de estado, aqui é o quê? Aqui é líquido. Aqui, ó, mudou de estado, aqui é o quê? Aqui é vapor. Tá belezeira? Então é sólido, claro, é líquido, é claro, é vapor. E aqui é mudança de estado. Como que a gente faz? A gente comumente faz assim, ó. Mudança de estado, a gente fala que é sólido mais líquido, porque vai derretendo, virando cada vez mais líquido, cada vez menos sólido, cada vez mais líquido, pronto, totalmente líquido. Agora esquenta. Agora aqui, ó, vou colocar o quê? Aqui vou colocar líquido mais vapor, beleza? Então aqui é fusão e aqui, ó, nessa parte aqui é vaporização, tudo bem? Vamos lá. Em função da quantidade de calor que essa recebe, beleza? Determina o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância em cal por grama. Mano, calor latente de vaporização. O que é calor latente de vaporização? Calor latente, já falei com você. Quer ver? Ó, tá aqui, ó, calor latente. O que é o calor latente? Quer saber quanto que vale esse L? Deixa eu ir para lá de novo. Calor latente, o cara quer saber quanto que vale o L. O L de vaporização. Essa é a pergunta. Beleza? Aí, ó, tô olhando aqui onde que é, qual desses dois patamares, porque é mudança de estado, né? Qual desses dois patamares que é vaporização? Virando líquido, virando vapor, é isso aqui. Então ele quer saber a respeito dessa região. Nosso exercício se concentra nisso daqui, beleza? Ele quer saber quanto que vale esse L de vaporização. Mano, tá tranquilo, tá não? Opa, passei para outro exercício. Pessoal, é aquele negócio, estamos aprendendo a fazer as coisas. Passei para outro exercício, tá aqui, ó. Quero saber quanto que vale esse L de vaporização. É nóisão? Vou fazer. Acho que tá simples, não tá não? Tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Para eu saber o L de vaporização, vou fazer com a relação lá, né? Calor latente, porque é mudança de estado, M vezes o L de vaporização. Beleza? A massa eu já sei, tá aqui, 200 gramas. O L de vaporização eu quero saber. Então, eu não tenho ele no enunciado. O calor, a quantidade de calor latente, eu preciso ter. Mano, quanto que é a quantidade de calor latente? Cuidado, um monte de gente diria que é 15 mil. O pessoal, não é 15 mil. Porque esse 15 mil é quanto de calor que essa substância hipotética ganhou
daqui, indo daqui, ó, do começo, até aqui ela ganhou 15 mil no total. Mas para mudar de estado, ela foi só do 11 mil para o 15 mil. Ou seja, essa quantidade de calor aqui, ó, essa quantidade de calor que é o QL. E quanto que vale esse QL? 15 mil menos 11 mil vale 4 mil, tá beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, que isso vai ser 15 mil, dados do gráfico, 15 mil menos 11 mil, não é mesmo? Isso é igual a massa, que é 200, vezes o calor latente de vaporização, LV, que é o que eu quero saber. 15 mil menos 11 mil, 4 mil. Beleza? 15 mil menos 4 mil, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Aí aqui, ó, 200, eita, letra feia da bexiga. Calor latente de vaporização, beleza? Vou pegar esse 200 que está multiplicando, passar para baixo na divisão, tá aí, ó. 4 mil dividido por 200. Esse é o L de vaporização. Posso cortar esse zero com esse zero. Não tem um barulhinho para cortar o zero. Pronto. 40 dividido por 2. O L de vaporização, 40 dividido por 2, é 20. 20 o quê? Unidade. Ele falou que a unidade é cal por grama. A unidade é cal por... Posso usar cal por grama? Pode. Aqui está cal. E a massa está em grama. Então, realmente, isso daqui é cal por grama. Beleza? 20 cal por grama. Alternativa? Alternativa B. É nóis, não? Pronto. Fiz o primeiro. Vou fazer mais um. Vê aí, ó. Esse daqui. Ih, esse daqui, mano. Esse aqui tem conversa estranha. Olha só. Esse aqui é mais sinistro mesmo. Vamos lá, fica tranquilo. Eu vou conversar com você mesmo, sem avisar o que eu vou fazer. Já entendeu que tem uma sacanagem, mas vamos aí. Ó, uma quantidade de calor, tô lendo o exercício. Uma quantidade de calor que é igual a 56.100 joules, bastante, é fornecida a 100 gramas de gelo que se encontra inicialmente a menos 10 graus Celsius, que nem do nosso exemplo. Sendo calor específico do gelo, Czinho do gelo. 2,1 joule por grama grau Celsius. Ó, joule por grama grau Celsius. Calor específico da água, Ca, 4,2 joule por grama grau Celsius. Calor latente de fusão, LF, 330 joule por grama. Beleza? A temperatura final da água em grau Celsius é aproximadamente quanto? Então ele quer saber qual que é a temperatura final da água. Então tem aqui, vê se você entendeu. Ó, tem uma pedrinha de gelo. Essa pedrinha de gelo está com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A gente pega e coloca aqui, ó, coloca uma quantidade de calor aqui, não é mesmo? Aí qual que é essa quantidade de calor? Essa quantidade de calor é 56.100 joules, beleza? Aí a pergunta é, qual que é a temperatura final? Pronto, essa é a pergunta. Mano, uma pessoa desavisada poderia fazer o quê? Ou mesmo uma pessoa avisada poderia pensar assim, vou fazer assim, ó. Menos 10 graus Celsius não é a temperatura de mudança de fase. Menos 10 graus Celsius, a água, a substância pura, está mudando de temperatura. Mudando de temperatura, calor sensível, M vezes C vezes ΔT. Beleza? Tudo bem. Vamos aí, ó. 56.100 é igual a massa. A massa que vale quanto? Cadê a massa? Massa. 100 gramas. Vezes calor específico. Calor específico do gelo, 2,1. Variação de temperatura. Variação de temperatura, vou colocar a temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 10. Tá aqui, ó. Pronto. Beleza? Fazendo as continhas, vai ficar assim, não é? Ó? 56.100 é igual 100 vezes 2,1 dá 210. 210 é igual. Temperatura final. Posso tirar o parênteses, né? Porque eles estão sozinhos. Menos com menos dá mais. Mais 10. Opa, tem uma coisa aqui que eu fiz que nada a ver. Cadê? Deixa eu apagar. Porque dois iguais. Que doideira. Vamos de novo. Ó. Vamos aí. Aí, igual. Agora sim. Não, marca texto não. Caneta de escrever. Aí, isso. Vezes a temperatura final mais 10. Agora sim. Não é mesmo? Agora tá aqui, ó. 210 está multiplicando, vou passar para baixo dividindo, vai ficar assim. 56.100 dividido por 210 é igual temperatura final mais 10. Né?
Aí aqui, posso cortar esse 0 com esse 0. E aí vai ficar 5.610 dividido por 21. Tenho aqui que isso é... Eita! 267,1. Esse mais 10 passa para o outro lado, menos 10. Isso é a temperatura final. Então, finalmente, resolvemos o exercício. A temperatura final vai ficar 257,1 graus Celsius. Problemão. Por que problemão? Pequena chegou com um lanche. Oh, meu Deus do céu. Pequena chegou com um lanche. Pequena, muito obrigado. Um lanchezinho. Pequena, obrigado demais. Muito obrigado. Pequena é um amorzão. Então, qual o problema de 257,1 graus Celsius? Pessoal, vou comer, pessoal. Vou comer. Tá vendo? Vocês comem na aula, agora é minha vez de comer na aula. Porque não pode falar com a boca cheia, porque eu não vou falar pro outro quarto. Não fala de boca cheia. Porque não pode falar de boca cheia. Só estão falando com a mão. Não pode. Quer? Ó, bebe. Meu Deus. Então, qual é o exercício? Calculamos a temperatura. Qual o problema dessa temperatura? Mano, o problemão é o seguinte. 257,1 graus Celsius, água, 257,1 graus Celsius, já passou por 2 mudanças de estado, não é? Se começou com menos 10. O gelo derreteu, virou água, esquentou pra caramba, até 100. Depois mudou de fase de novo, e aí virou vapor a 257. Qual que é o problema? Que nós só calculamos com mudança de temperatura. Cadê os Q igual a ml daqui, ô doidão? Cadê os Q igual a ml? Q igual a ml? Q igual a ml? Cadê os Q igual a ml? Não calculamos. Ou seja, essa temperatura você pode perceber que ela nem tem aqui nas alternativas. Ó. Por quê? Porque está erradíssima, está errada. Porque com essa quantidade de calor, esse gelo vai derreter, vai esquentar até 0, vai derreter depois essa água, vai esquentar sei lá até quanto, pode até mudar de novo de temperatura, tudo bem? Então, não é assim que a gente faz. Como que a gente vai fazer? Já vou mostrar para você. Vou fazer antes uma coisa aqui que eu não sei se você percebeu já, mas eu gosto muito de fazer, que é apagar. Mano, apagar no PowerPoint é muito legal, porque na verdade, ó, você não apaga, você destrói. Ó, tá vendo? Ó, eu vou destruir o quê? Ó? Pequena, destrói, pequena. Tá vendo, pequena? Pequena tá falando pequena e a minha irmã dizem que eu tenho imaginação de criança. Pequena, mas você também é. É, eu acho que pequena é menos. Não sei não, pequena. É. Não, é sim, pequena é menos. Pequena é menos que eu. Então, pequena é menos. Não sei nem se a gente podia estar, enquanto eu tô apagando aqui, se a gente podia estar falando isso, mas eu vou falar. Vou falar. Pequena é menos porque talvez as mulheres sejam chamadas a serem menos criança do que os homens. Não tem essa cobrança, né, pequena? Eu acho que existe. Existe, né? É uma mocinha, tem que ser uma mocinha, sabe? Essas coisas tem que ser uma mocinha. Então, acho que é comum o homem ser ter uma postura um pouco mais criança do que mulher na média, por causa disso, talvez. Né? Talvez pequena seria tão criança quanto eu, se pequena fosse um menininho. Talvez eu fosse menos criança se eu fosse uma menininha. Não é? Ou nada a ver. Se nada a ver também, respeito você se você acha que nada a ver. Mas eu acho que é assim, sim. Então, tá aqui, ó. Caneta, cadê? 56.100. Aquela temperatura nada a ver, por quê? Porque deu uma temperatura alta, indicando que tem mudança de estado. Como que nós vamos fazer? Um jeito legal de fazer, pessoal, é assim, é fazer o gráfico, ó. Tá aqui, ó, o gráfico. Temperatura, né? Temperatura em graus Celsius, tá aqui o calor. O calor, nesse caso, é em joule, problema nenhum. E, ó, já tô fazendo aqui, ó, menos 10 graus Celsius, essa pedra de gelo começa, sobe até 0. Aí aqui muda de temperatura, muda de fase, ou muda de temperatura. Muda de temperatura o quê? Muda de fase. Muda de fase, porque a substância pura está mudando de fase. E agora aqui vai subir, vai ganhar calor, vai subir sua temperatura. E o que nós queremos saber é quanto que vale essa temperatura. Robicinho, oi. Por que você não colocou outra mudança de fase? Por que você não colocou outra mudança de fase? Sabe por quê? Porque eu dei uma olhada nas alternativas. E nas alternativas aqui, ó, não tem temperatura acima de 100 graus Celsius.
Temperatura mais alta que tem aqui é 83,8. Então eu sei que isso aqui pode ser no máximo 83,8. Pode ser no mínimo 37,7, no máximo 83,8. Então eu sei que o gráfico é desse jeito, tá bom? Aí eu queria que você pensasse assim, ó. Quero saber quanto que é a temperatura final, né? Queria que você pensasse assim, ó. Esse 56.100 é como se fosse, mano, uma quantidade de, sei lá, para você entender, é como se fosse uma quantidade de grana, entendeu? Então, 56.100 é a quantidade de grana que vai ser colocada nesse cubo. Quando acabar 56.100 de grana, pronto, acabou o processo, né? Então, nós vamos fazendo assim, ó, nós vamos calcular a quantidade de calor que está sendo, que esse cara está ganhando, ou que esse cara está consumindo, essa pedrinha está consumindo em cada etapa, é nóis? E aí, quando chegar em 56.100, acabou tudo, beleza? Então, ó, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, isso daqui eu vou chamar de quantidade de calor 1, essa daqui eu vou chamar de quantidade de calor 2, e essa daqui, ó, vou chamar de quantidade de calor 3, beleza? E se eu fizer calor 1 mais calor 2 mais calor 3, vai dar quanto? 56.100, é nóis? Então, isso daqui, vou até escrever aqui, o que é isso? É o calor 1 mais o calor 2 mais o calor 3, beleza? Então, vou lá. Vou calcular a quantidade de calor 1. Quantidade de calor 1 é M vezes C vezes ΔT. Lembra que eu estou calculando isso para o gelo e de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Beleza? Beleza? Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair daqui, deixa eu vir aqui para o canto. Então, vamos aí. Vamos calcular. A quantidade de calor 1 vai ser a massa, que é... Cadê a massa? Ai, eu fiquei na frente da massa. 100 gramas. 100 gramas. A massa é 100 gramas. 100 gramas. O calor específico do gelo, 2,1. Variação de temperatura. Ó, nesse pedaço, a temperatura final é 0, a temperatura inicial é menos 10. Então, temperatura final menos a temperatura inicial, que é menos 10. Beleza? Então, essa quantidade de calor 1 vai ser... Vamos fazer de cabeça, a gente consegue, né? 100 vezes 2,1 dá 210. Vezes 10 dá 2.100. 2.100 cal. Nós vamos? 2.100 cal. Essa quantidade aqui. Poderia até anotar aqui, 2.100 cal. Belezeira. Agora, vou fazer o quê? Q igual Q2, que vai ser como? Q2 é M vezes L. E qual L? O L de fusão. Não é mesmo? Vou fazer. Q2 é igual... Quanto que é a massa? A massa vai ser 100. O L de fusão, tá falando aqui, ó, 330. Não é mesmo? Então, esse Q2 vai ficar 33.000 cal. Nós vamos? 33.000 cal. E agora, ó, já tenho esse cara. Pessoal, agora, mano, não entendi isso que eu vou falar para você? Tá aqui, ó. Eu já tenho que isso daqui, ó, é 2.100. Não é mesmo? Tenho que esse daqui, ó, é 33.000. Não é? Mano, eu preciso fazer MC ΔT para saber quanto que vale esse Q3? Não preciso fazer MC ΔT. Posso fazer assim, vê se você tá comigo, ó. 56 mil. 56 mil. E 100. Ai, não consigo apagar. Cadê? Aí, borracha. Apagar é muito gostoso. 56 mil e 100. 56 mil e 100. Não é mesmo? É igual a 2.100. Belezeira? Mais 33.000. Mais Q3. Não é não? Aí tá aqui. 2.100 mais 33.000 mais Q3. 56.100. Ou seja, quanto é que vale o Q3? O Q3 vale 56.100 menos 2.100 menos 33.000. Beleza? Então, esse Q3 é essa quantidade de calor aqui, ó, e é com essa quantidade de calor que a gente vai achar a temperatura final. Beleza? Então, vamos lá. Esse Q3 vai ficar igual, deixa eu ver, 2.100
menos esse 100 aqui, isso daqui já dá então 56 mil e esse daqui é 2 mil, beleza? 56 mil menos 2 mil dá 54 mil, não é mesmo? E 54 mil menos 33 mil dá 21 mil. 21 mil cal. Não é nós não? E esse, achei quanto que vale o Q3. Com esse Q3, eu posso fazer isso, ó. Eu posso agora saber quanto que é a temperatura final. O Q3 é igual a M... Não consigo escrever! É igual a M... Olha, foi para o outro exercício. É igual, pensou se tivesse apagado tudo. Nossa, que medo. M vezes C, pensou pequena? M vezes C vezes delta T, né? Aí vai ficar o Q3. 21 mil é igual a massa, 100. Calor específico da água, líquida, 4,2. Agora que aqui que eu tenho medo, ó. Temperatura final é o que eu quero saber, então é a temperatura final. Menos temperatura inicial nesse trecho, a temperatura inicial é 0. Menos 0. Beleza? Aí vai ficar assim. Posso pegar e fazer assim. 21 mil dividido por 100 vezes 4,2. Essa é a temperatura final. Aí posso cortar esse zero com esse zero, posso cortar esse zero com esse zero, e fica 210 dividido por 4,2. Se você fizer as continhas, a temperatura final é 50 graus Celsius. Pronto, essa é a temperatura final, pequeno, entendeu? Você estava voando. A pequena falou que estava voando, tadinha. A pequena saiu, pedi para a pequena sair, né, para pegar o lanche, ó. A pequena estava voando. Pessoal, entendeu? Essa aula, uma aula que você sabe, foi gravada, né? Então, hoje para você é dia 1º. Para mim não. Depois eu falo para você que dia que é. Posso falar, pequeno? Tá um pouco cheio. Aqui meu aniversário tá chegando. Não é, pequeno? Então, mas quando você vê essa aula, meu aniversário já passou. Meu aniversário foi ontem, dia 31 de março. Né? O que eu ia falar para você é assim. Essa aula gravada, né? Então, não teve como você tirar suas dúvidas. Eles não estão entendendo? Agora é aula gravada. Então, não tem como tirar suas dúvidas, entendeu? Mas, nas próximas semanas, a aula vai ser ao vivo. Aí tem como tirar as dúvidas. Como a gente vai fazer? Vai abrir o chat e você pergunta as coisas. Tá bom? Né? Pessoal, vou ficar por aqui. Tenta fazer a lista extra. E tenta fazer o Google Forms. Tem que fazer, tá bom? O Google Forms tem que fazer. A lista extra, sabe como é que é? O professor tem essa mania. Coloca os exercícios que são mais pesados. Os exercícios que você não consegue fazer, sei lá, estou lembrando aqui, ó, são 10 exercícios. Exercício 6, exercício 7, deixa eu ver aqui. Quais são? Os do mal. Ó, exercício 6, terrível. Ixi. Esses exercícios, pessoal, eu estou sem imagem. Até a imagem falhou. Esses exercícios, mano, se você não consegue fazer, fica tranquilo. Tá beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Falou, falou, falou. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Sem imagem mesmo, não quer conectar, ainda bem que foi só no final, né? E, pequena, quer falar tchau? Tchau. Pequena falou tchau. Pessoal, valeu demais. Muito obrigado por você ter assistido a gente, tá bom? Tchau!